Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar ainda, olha aí, Lei Penal no Tempo. Tema muito importante. Tema que você tem que dominar para a sua prova. Sem sombra de dúvida, você tem que dominar esse tema, tá bom? Então fique até o final para que você não tenha nenhuma dúvida neste tema. E se esse tema vier na sua prova, você não terá nenhuma dúvida e eu tenho certeza que irá acertar qualquer questão. Mas fique até o final, tá bom? Antes da gente ingressar nesse tema, eu peço que você pegue seu material, pegue o seu Código Penal. O Código Penal é de suma importância, você tem que conhecer o texto da lei. E você sabe, a gente estuda a teoria, sim, mas também a gente conhece o texto da lei. Então peguem seus materiais, beleza? Vamos lá, galera. Antes, quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, Prof. Bruno Fre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar muito conteúdo gratuito, conteúdo este que vai te ajudar nessa caminhada dos concursos públicos, beleza? Vamos lá então, galera. Qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o tempo do crime. Hoje nós vamos falar sobre o tempo do crime. O que é o tempo do crime? É o momento em que se considera praticado o crime. Então, o tempo do crime é o momento em que se considera praticado o crime. Então, galera, é muito importante você entender qual é o tempo do crime. É muito importante você entender qual é o momento que se considera praticado o crime. Você vai entender a importância desse tema para o desenrolar da nossa matéria. Olha só. Saber o tempo do crime vai nos auxiliar de duas maneiras fundamentais. Primeira, olha aqui, ó. Sabendo o tempo do crime, sabendo em que momento o crime foi praticado, nós vamos saber qual lei será aplicada. Então, é sabendo em que momento considera-se praticado o crime que eu vou saber qual lei será aplicada. Porque nós já vimos. Aplica-se a lei vigente na data da prática da conduta. Tá, mas qual que é o tempo do crime? Em que momento nós vamos considerar praticado o crime? Calma que nós vamos chegar lá. Mas entenda a importância do tema. Primeiro, sabendo o tempo do crime, nós vamos saber que lei aplicar. Segundo, presta atenção aqui. Segundo, sabendo o tempo do crime, nós vamos ter a condição de estabelecer a imputabilidade do agente ou a inimputabilidade do agente. Isso é muito importante. Então, sabendo o tempo do crime, sabendo em que momento considera-se praticado o crime, nós teremos condições de saber se aquele indivíduo era imputável ou se ele era inimputável. E isso vai fazer total diferença para a gente, total. Lá na frente, quando nós estivermos estudando os elementos do crime, nós vamos estudar a culpabilidade. E vocês já sabem. Se não sabem, calma, nós vamos chegar lá. A culpabilidade ela é formada por alguns elementos. O primeiro elemento é a imputabilidade. Então, para que o juiz possa considerar que o indivíduo ele tem culpabilidade, que ele pode ser responsabilizado criminalmente, ele tem que ser imputável. E quando é que eu vou analisar se ele é imputável ou se ele é inimputável? Eu tenho que saber o tempo do crime. Eu tenho que saber em que momento é considerado praticado o crime. Ok? Então, presta atenção, observem e não se esqueça. Sabendo o tempo do crime, é importante saber o tempo do crime por dois motivos. Primeiro, eu sei qual lei será aplicada. Segundo,
eu sei se o agente era imputável ou inimputável. Beleza? Tranquilo. Agora, presta atenção. Para estabelecer qual é o tempo do crime, surgiram três teorias. Essas teorias, elas vêm para tentar estabelecer qual é o tempo do crime. Então vem comigo. Primeira teoria é a teoria da atividade. Para a teoria da atividade, olha lá, considera praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então presta atenção. Para a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento que o indivíduo pratica a conduta. Então, para a teoria da atividade, qual é o tempo do crime? Para a teoria da atividade, quando é que nós vamos considerar que o crime foi praticado? Quando o indivíduo praticou a conduta. No momento que ele pratica a conduta, naquele dia, naquele horário, ali é o tempo do crime. No momento que ele pratica a conduta criminosa, naquele momento, naquele dia, ali é o tempo do crime. Ali é o tempo do crime. Isso para a teoria da atividade. Então, a teoria da atividade leva em consideração a conduta praticada pelo indivíduo. Eu não quero saber do resultado. O resultado pode ter ocorrido daí 30 dias, 40 dias, 50 dias, 1 mês, 2 meses, não interessa. Eu não quero saber do resultado. Eu quero saber o quê? Quando foi praticada a conduta. A teoria da atividade é isso. Ela considera o tempo do crime, o momento em que o indivíduo pratica a conduta. Teoria da atividade. Tudo bem. Vem comigo. Segunda teoria é a teoria do resultado. Para a teoria do resultado, considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado. No momento em que ocorre a produção do resultado, nós temos o tempo do crime. Galera, perceba. Para a teoria do resultado, eu não quero nem saber, eu não estou nem um pouco preocupado quando é que foi praticada a conduta, não me interessa. Eu vou fixar minha atenção na produção do resultado. Produziu o resultado? Produziu. Então, naquele dia, naquele horário, é o tempo do crime. É o tempo do crime. Perceba que a teoria da atividade é o oposto da teoria do resultado. A teoria da atividade se preocupa com a prática da conduta sem querer saber do resultado. A teoria do resultado é o contrário. Quer saber da produção do resultado, pouco importando o dia da prática da conduta. Tudo bem? Por fim, galera, nós temos a chamada teoria mista ou teoria da ubiquidade. Ou teoria da ubiquidade. Ok? Para essa teoria, considera-se praticado o crime tanto o momento da prática da conduta, como também o momento da prática da produção do resultado. Por isso o nome. Galera, o nome tem que ajudar. Por que é misto? Porque misturou os dois. Ubiquidade, mistura os dois. Então perceba, para a teoria mista ou da ubiquidade, o tempo do crime pode ser a prática da conduta ou quando ocorreu a produção do resultado. Ou um ou outro. Então nós temos essas três teorias. Professor, mas vai fazer diferença se adotar uma teoria ou outra teoria? Vai fazer muita diferença e eu vou provar para vocês. Vou provar para você agora. Imagine que no dia de hoje, o Mévio,
ele dá um tiro no Tício. Hoje, o Mévio deu um tiro no Tício. Hoje, o Mévio tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. O Tício não morreu, foi levado para o hospital. E o Tício morre após 20 dias. Vamos colocar uma data exata aqui para ficar mais fácil, né? Vamos imaginar que ele morre, não. Pode ser, daí 20 dias. Perfeito. Perfeito. Presta atenção. Se a gente levar em consideração a teoria da atividade, qual é o tempo do crime? Hoje. Hoje, nós temos que considerar o tempo do crime. Hoje, o crime foi praticado. Por quê? Porque nós vamos levar em consideração a data da prática da conduta. E foi hoje que ele deu o disparo. Beleza. Se a gente levar em consideração a teoria do resultado, o tempo do crime é daí 20 dias. É daí 20 dias. Por quê? Porque para a teoria do resultado, eu não quero saber quando foi praticada a conduta, eu quero saber quando foi a produção do resultado. Para a teoria mista da ubiquidade, galera, hoje ou daí 20 dias. Por quê? Porque considera a data da conduta ou a produção do resultado. Beleza? Conseguiram enxergar isso. Professor, tudo bem, mas que diferença que isso vai fazer? Total, galera. Presta atenção, vê se você consegue enxergar o que eu vou falar agora. Se a gente levar em consideração a teoria da atividade, o Mévio, ele não praticou crime. Se a gente leva em consideração a teoria da atividade, o Mévio não praticou crime. Professor, como assim? Como é que ele não praticou o crime? Ele deu um tiro na pessoa que a pessoa morreu, tá? Tudo bem, presta atenção. Para a teoria da atividade, o tempo do crime é a data da prática da conduta. E na data da prática da conduta, perceba, ele é menor. E o menor é inimputável. Inimputável não comete crime. Então perceba, se a gente estabelece a teoria da atividade, o Mévio não praticou crime. Ele praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Agora, presta atenção. Se a gente levar em consideração a teoria do resultado, aí o Mévio cometeu crime. Se a gente leva em consideração a teoria do resultado, perceba qual é o tempo do crime. O tempo do crime é o dia que ocorreu o resultado, 20 dias depois. 20 dias depois, ele já tinha completado 18 anos, ou seja, ele é imputável. Ele é imputável. Então, cuidado, meu povo maravilhoso, porque faz sim diferença entre uma teoria e outra. Agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Qual dessas três teorias foi adotada pelo Código Penal? É isso que nós temos que resolver. Nós temos a teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria mista ou da ubiquidade, correto? Correto. Qual dessas três teorias o Código Penal adotou para estabelecer o tempo do crime? Meu povo maravilhoso, vem comigo, está aí no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, no artigo 4º do Código Penal, o próprio Código Penal adotou a teoria da atividade. O Código Penal
adotou a teoria da atividade. Tá aí, ó. Expresso, galera. Tá de forma expressa no Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então não pode ter dúvida mais. Quando é que nós vamos considerar que o crime foi praticado? No momento em que o indivíduo pratica a conduta. Então, no momento que ele pratica a conduta, é o tempo do crime. Naquela data, eu vou verificar qual lei está em vigor e vou aplicar aquela lei. É naquela data em que ele praticou a conduta que eu vou verificar se ele é imputável ou se ele é inimputável. Teoria da atividade. Aplicada a teoria da atividade para estabelecer o tempo do crime de acordo com o artigo 4º do Código Penal. Tranquilo? Maravilha. Eu preciso que você se concentre agora no que eu vou falar. Para de anotar tudo. Pare de anotar tudo. Olha para mim. Para de anotar tudo. Depois eu vou ditar para você. Para tudo. E presta atenção no que eu vou falar para vocês, que é a súmula 711 do STF. Súmula 711 do STF. Presta atenção. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Galera, eu preciso aqui, primeiro, que você entenda o que é um crime continuado e o que é um crime permanente. Esse é o primeiro passo, tá? Então, coloquem no caderno de vocês. Crime permanente. Crime permanente e crime continuado. Coloquei no caderno de vocês. Vamos começar por partes aqui, porque eu tenho certeza que todos vão entender. Presta atenção. Galera, o que é um crime permanente? Presta atenção, anota no seu caderno. Crime permanente é aquele em que a execução se prolonga no tempo. Crime permanente é aquele em que a execução se prolonga no tempo. Vou te dar 2 exemplos que você vai enxergar. Presta atenção. O crime de sequestro. O crime de sequestro é um crime permanente. Enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade, é como se o indivíduo estivesse praticando o crime a todo momento. A execução do crime vai se prolongar enquanto a vítima estiver privada da sua liberdade. Em qualquer momento, a qualquer momento, esse indivíduo pode ser preso em flagrante. Por quê? Porque ele está cometendo crime. Outro exemplo é o tráfico de drogas. Imagina aquele indivíduo que guarda a droga. Enquanto ele estiver guardando a droga, ele está praticando o crime de tráfico de drogas. É um crime permanente. Tudo bem? Então, esse é o crime permanente. Agora, crime continuado. Galera, o crime continuado, ele está no artigo 71 do Código Penal. Crime 71, artigo 71 do Código Penal. O que é o crime continuado? Presta atenção. É quando o agente pratica vários crimes da mesma espécie, o agente pratica vários crimes da mesma espécie, utilizando-se do mesmo modus operandi em um determinado tempo. Imagina, ele cometeu um crime de furto hoje, daqui 2 dias outro furto, daí 5 dias outro furto, daí 10 dias outro furto. Isso é o quê? Crime continuado. Ele vai praticar uma série de crimes da mesma espécie, utilizando-se do mesmo modus operandi
tá? E em um determinado local dentro de um espaço de tempo. Está no artigo 71 do Código Penal. Então presta atenção, meu povo maravilhoso. Se você estiver na sua prova e se deparar com a expressão crime permanente ou crime continuado, dobre a sua atenção. Por quê? Porque no caso do crime permanente, no caso do crime continuado, nós vamos fugir da regra do artigo 4º da teoria da atividade. Olha só, o que nós acabamos de aprender com o artigo 4º? O artigo 4º é o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo pratica a conduta. Beleza. Se eu sei o momento que ele praticou a conduta, o dia, eu vou olhar o dia e a lei vigente naquela data, na data em que ele praticou a conduta, é a lei que será aplicada. Galera, essa é a regra. Mas essa regra não será aplicada ao crime permanente, essa regra não será aplicada ao crime continuado. Então pega o seu caderno e anota da seguinte forma. Ao crime permanente e ao crime continuado, aplica-se a lei vigente na data da cessação da conduta criminosa. De novo, no crime permanente e no crime continuado, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa. Então perceba, quando nós estamos falando de crime permanente ou crime continuado, a lei que será aplicada não é aquela lei vigente quando o indivíduo praticou a conduta. Não. É aquela lei vigente quando cessou a atividade criminosa. E o detalhe, mesmo que essa lei seja mais grave. Pode complementar. Você colocou assim, ó, no crime permanente ou no crime continuado, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa, vírgula, mesmo que seja uma lei mais grave. Mesmo que seja uma lei mais grave. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Quando tiver na sua prova crime continuado ou crime permanente, para, respira e lembra dessa exceção. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Querem ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar aqui um tráfico. Vamos imaginar aqui, ó, que hoje o indivíduo está guardando na casa dele 5 quilos de cocaína. Hoje. Vamos imaginar, e aqui a pena do tráfico é de 5 a 15 anos. Tranquilo? Vamos imaginar que daqui 3 meses, daqui 20 dias, uma nova lei de drogas entra em vigor. Uma nova lei de drogas entrou em vigor. A pena do tráfico passou para 10 a 25 anos. Perceba. Eu tinha a lei de tráfico, tá? O indivíduo, então, tá lá guardando a droga. Ele ainda continua, galera, ele ainda continua guardando a droga. Vem uma lei nova. Aumenta a pena do tráfico. Beleza? E aqui, ó, nesse momento aqui, ó, ele é preso. O indivíduo é preso. Beleza? E aí, aqui, nós vamos ter a sentença. A pergunta é, aqui na sentença, qual lei o juiz vai utilizar? A lei A ou a lei B? A lei A ou a lei B? Galera, se isso aqui vier na prova, eu tenho certeza, mais do que absoluta, que 95,5% das pessoas vão errar. 95,5% das pessoas
vão errar, eu garanto. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eles vão querer aplicar a regra. E se eles aplicam a regra, eles vão errar. Por quê? O que a regra determina? O que a regra determina? Aplica-se a lei vigente quando o indivíduo praticou a conduta criminosa. Quando ele praticou a conduta criminosa, quando ele iniciou a guarda da droga, estava em vigor a lei A. Sem contar que a lei B também é mais grave. Se a lei B é mais grave, ela não pode retroagir. Aí o indivíduo vem e fala assim, resposta, lei A. Galera, se esse crime não fosse um crime de tráfico de drogas, se não fosse um crime permanente, nem um crime continuado, a resposta verdadeiramente seria a letra A. Mas eu disse, cuidado. Tráfico de drogas, sequestro, ou se vier na sua prova, crime continuado, crime permanente, cuidado. Por quê? Presta atenção no que você anotou e olha para a tela. O que eu disse para vocês? Quando nós estamos tratando de um crime permanente ou de um crime continuado, e o tráfico de drogas é um crime permanente, aplica-se a lei vigente quando cessou a conduta criminosa. Galera, quando ele foi preso, cessou a conduta criminosa. Quando ele foi preso, qual lei estava vigente? A lei que estava vigente era a lei B. Olha aqui, ó. Ela entrou em vigor aqui, ó. Então, quando cessou a atividade criminosa, a lei vigente era a lei B. E aí você complementou. Aplica-se a lei vigente quando da cessação da conduta criminosa. Olha o detalhe. Mesmo que ela seja mais grave. Então, meu povo maravilhoso, nesse exemplo aqui, a resposta correta não é lei A. A resposta correta é a lei B. É a lei B. Aí eu sei que sua cabeça deu um nó. Professor, mas é uma lei mais grave. Ela não pode retroagir. Galera, aqui não tem retroatividade nenhuma. Aqui não tem o efeito da retroatividade. Aqui é porque a regra não se aplica. Aqui nós temos que aplicar a exceção. E a exceção se aplica aos crimes permanentes e ao crime continuado. Nessa exceção, nós temos que entender que a lei que será aplicada não é a lei vigente quando o indivíduo praticou a conduta criminosa. Não. Quando nós estamos falando de crime continuado ou crime permanente, aplica-se a lei vigente quando cessou a conduta criminosa. E mais, mesmo que ela for mais grave, não tem problema. Não tem problema. Tá? Então, muito cuidado. Coloque um super asterisco nessa súmula 711. Muito cuidado com essa súmula 711. Tá bom, galera? Muito, muito, muito cuidado mesmo. Que isso pode anotar. Se isso cair na prova, muita gente erra. Mas você não pode errar. Você não vai errar. Beleza, meu povo? Galera, aqui a gente fecha, então, o tema Lei Penal no Tempo. Lei Penal no Tempo. A gente acabou de encerrar, tá bom? Espero que eu tenha contribuído mais uma vez aí com o aprendizado de vocês. E lógico e evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Tá bom, galera? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau!